Em setembro de 2025, o general britânico aposentado e ex-vice-comandante da OTAN na Europa, Ricardo Sheriff, detalhou à imprensa britânica como a Terceira Guerra Mundial poderia começar. No cenário de Sheriff, o conflito começará com uma invasão russa à Lituânia, realizada em 3 de novembro de 2025. Perdeu essa? Enquanto produzimos este episódio, essa data está bem próxima. Tempo, mas não vamos prender a respiração. É muito improvável que o Kremlin sequer considere uma tomada da Lituânia antes de resolverem a situação deles na Ucrânia. No entanto, Lituânia, Letônia e Estônia são 4 prováveis alvos do expansionismo russo. Já falamos sobre a posição vulnerável da Estônia no nosso vídeo anterior. Esse é o país da OTAN que a Rússia atacaria primeiro, e vocês foram generosos o suficiente para assistir mais de 1/4 de bilhão de vezes em 6 dias. Caramba! Se ainda não assistiu, que tal ver depois do vídeo? Então, a fronteira nordeste da OTAN está pronta para enfrentar um ataque hostil? Vamos descobrir. Alvo fácil do gigante. As repúblicas bálticas, ou bálticos, são Estônia, Letônia e Lituânia, com capitais Tallinn, Riga e Vilnius. Esses países tornaram-se independentes após o colapso da União Soviética e entraram na OTAN em 2004, cientes de serem alvos potenciais do expansionismo da Rússia e de seu aliado regional, Belarus. A independência dos 3 países bálticos, na verdade, nem sempre foi garantida. Esses países integravam o Império Russo até 1918, quando se separaram. A União Soviética os incorporou novamente em agosto de 1940, após invadir o leste da Polônia. Mesmo a um olhar superficial, Estônia, Letônia e Lituânia parecem presas fáceis para o seu vizinho gigante. A região tem quase 6 milhões de habitantes, distribuídos em 175.200 quilômetros quadrados. Para os americanos, isso equivale a 80% do Kansas, ou a muitos campos de futebol, creio eu. As repúblicas têm uma economia vibrante. Produto interno bruto de 80 bilhões de dólares na Lituânia, 42 bilhões na Letônia e 41 bilhões na Estônia. Além disso, esses países, apesar de pequenos, possuem algo que a Rússia, com toda a sua imensa linha costeira, não pode reivindicar. São 7 grandes portos comerciais no Mar Báltico que ficam livres de gelo o ano todo. Em contraste, a Rússia tem só um. Voltaremos a esse ponto mais adiante hoje. Mas, por enquanto, é importante notar como apenas esses portos já tornariam os bálticos uma presa atraente para qualquer vizinho, ainda mais para aqueles que não são alinhados à OTAN, ou seja, Rússia e Belarus. Se uma invasão realmente estivesse nos planos, como ela aconteceria? Bem, em nossa análise aprofundada anterior sobre a Estônia, já contemplamos um cenário em que a Rússia poderia explorar as tensões entre o governo do país e a minoria russa na cidade fronteiriça de Narva. Assim como na Ucrânia, Moscou pode usar a proteção de falantes de russo como casus belli. Assim como na invasão da Crimeia, em 2014 militares russos podem enviar homenzinhos verdes, soldados sem identificação em veículos não identificados, agindo rápido e silenciosamente para tomar cidades sob uma negação plausível. Outra possibilidade, segundo o general Sheriff, é que russos e bielorrussos concentrem esforços contra a Lituânia. Primeiro, provocando confusão com um apagão planejado, depois invadindo por 2 lados. Um exército invadiria pelo enclave russo de Kaliningrado, no oeste, enquanto os bielorrussos atacariam pelo leste, dominando-os o corredor de Suwałki na fronteira com a Polônia e isolando o Báltico da Polônia e da OTAN. De acordo com o Centro de Estudos Center for Strategic and International Studies, independentemente da estratégia específica, um plano de ataque russo provavelmente incluirá 5 elementos. Choque e pavor, decapitação da liderança, ataques a alvos militares fixos, inserções profundas de tropas aerotransportadas e ataques em profundidade de blindados. Um ataque russo será rápido, violento e buscará vitória total. Haverá pouco tempo para as tropas de defesa se prepararem e se posicionarem.
Mark Galotti, professor da Escola de Estudos Eslavos e do Leste Europeu da University College London, afirma que os objetivos da Rússia na região podem não ser necessariamente a expansão territorial. O professor Galeotti mencionou um general russo aposentado que disse: "O problema com os estados bálticos é que eles estão cheios de bálticos", indicando que os militares russos podem não estar inclinados a arriscar um conflito de guerrilha com os habitantes locais combativos. Galotti interpreta que Moscou vê os estados bálticos como um teatro onde pode sinalizar intenções e mostrar capacidades ofensivas sem causar conflito aberto. Em outras palavras, as intenções passadas e futuras da Rússia podem ser sinalizar uma possível intenção hostil em relação aos bálticos, sem realmente pretender lançar um ataque. O jogo tem dois lados. Uma demonstração de força pode testar o compromisso da OTAN em proteger seus aliados bálticos. Assim, eles forçariam a aliança a gastar mais recursos em outro teatro de operações, pressionando cofres e efetivo. Em segundo lugar, uma dose extra de bravatas pode pressionar elementos dentro dos governos e das comunidades empresariais dos Bálticos a buscar acordos favoráveis com Moscou. A doutora Agnia Grigas, da Chatham House e do Conselho Atlântico, também acreditava que Tallinn, Riga e Vilnius poderiam estar sujeitas à vontade do Kremlin. Citação: "Os estados bálticos são suscetíveis à corrupção e à influência externa como resultado tanto dos esforços da Rússia quanto das condições internas." Devemos destacar que o professor Galeotti e o Dr. Kriegers fizeram suas análises antes da invasão da Ucrânia. Embora suas opiniões ainda possam ser válidas, o mundo mudou desde então. As repúblicas bálticas serão menos suscetíveis à influência estrangeira, especialmente do vizinho agressivo do leste. Então temos que nos perguntar: como os bálticos vão se defender? Apresentando as Forças Armadas Bálticas. Certo? Ao avaliar as capacidades de combate dos bálticos, devemos primeiro verificar seus extratos bancários. Em 2025, o gasto militar combinado dos três países está estimado em 54 bilhões de dólares americanos. Para comparar, isso é menos de um terço do que a Netflix investiu em novos conteúdos originais no mesmo período, 18 bilhões de dólares. Aliás, não queremos dar ideias para os serviços de streaming, mas isso definitivamente faz a gente pensar quando o orçamento de produção da Netflix é maior do que todo o gasto militar combinado de 3 nações da OTAN. O principal é a porcentagem do produto interno bruto destinada ao setor militar, indicando a disposição dos bálticos em reforçar suas capacidades de combate. Sob essa ótica, as 3 repúblicas destinaram mais que os 2% recomendados pela OTAN. A Lituânia lidera o ranking regional com 4%, seguida pela Letônia com 3,7% e, por fim, a Estônia com 3,4%. Os Estados Unidos gastam 3,4% do produto interno bruto em defesa, mas como a economia é muito maior, os valores absolutos são muito superiores. As 3 nações também excederam outra diretriz da OTAN, que exige gastar ao menos 20% do orçamento militar em equipamentos. Lituânia lidera novamente com 46%, a Letônia e a Estônia têm 35% e 25%, respectivamente. Mas só dinheiro não garante força de combate. Vamos então sair do financeiro e analisar os recursos humanos. A Lituânia pode formar de longe o maior exército, impulsionado pelo serviço militar obrigatório, que foi reintroduzido em 2015, após uma pausa de 7 anos. As Forças Armadas da Lituânia têm 23 mil militares ativos, a maioria no Exército de Terra. Essas pessoas podem receber reforço, se preciso, por uma reserva de 100 mil e pelos 17 mil membros da União dos Atiradores da Lituânia, União dos Atiradores da Lituânia, organização paramilitar voluntária. Se necessário, o Ministério da Defesa Nacional pode mobilizar e treinar cerca de 18 mil soldados extras em 12 meses. Tudo isso para só 2,8 milhões de pessoas. As forças navianas também dependem do serviço militar obrigatório, que foi introduzido em 2023 para manter números adequados. Falamos de mais de 17 mil soldados apoiados por uma reserva de 38 mil Zirmasibosubas. Em situações de necessidade, até 8 mil recrutas podem ser chamados no primeiro ano de conflito.
Segundo militares da Estônia, isso pode parecer pequeno, até comparado aos vizinhos já enxutos. O país tem cerca de 7.700 militares ativos, metade deles recrutas recém-incorporados. Das 3 repúblicas bálticas, só a Estônia manteve o serviço militar obrigatório continuamente desde sua independência da União Soviética. Mas não vamos nos enganar por um exército menor que o Departamento de Polícia de Los Angeles. Faz parte da doutrina estoniana contar com uma forte reserva, e essa reserva chega a 230 mil civis treinados, dos quais quase 40 mil fazem parte de unidades de resposta rápida. Tudo isso com uma população de só 1,3 milhão, menor que a da cidade onde moro. Falta de equipamento. Ok, então já estabelecemos que a espinha dorsal das 3 forças armadas é representada por suas forças de infantaria. E embora essas 3 repúblicas tenham desempenhos bastante bons em competições internacionais de atletismo, você não esperaria que esses pobres soldados travassem uma guerra a pé, não é? Dada a chance, eles certamente escolheriam avançar para o campo de batalha em um carro de combate principal. Mas, até 2025, nenhuma das 3 repúblicas pode realmente colocar nenhum desses em campo. A Lituânia solicitou 44 tanques Leopard à Alemanha, mas atualmente seus soldados contam apenas com infantaria, veículos de combate e blindados de transporte. As frotas juntas somam pouco mais de 1.100 unidades, sendo 447 controladas pela Estônia. A artilharia costuma ser a principal força de fogo de um exército terrestre. Nesse aspecto, os países bálticos juntos têm apenas 118 unidades de artilharia autopropulsada, sendo 14 de alta massa. Além dos exércitos terrestres, outros serviços também estão mal equipados. Por exemplo, a Força Aérea da Estônia tem 3 helicópteros, 2 aviões de transporte, 2 aeronaves de treinamento e drones não especificados. A Força Aérea da Estônia admite que não tem poder aéreo de combate, focando em controlar o espaço aéreo para proteger seus interesses de segurança. Essa função é cumprida pela Divisão de Defesa Aérea, que consiste em 2 baterias de mísseis, sistemas portáteis de defesa aérea e o Sistema Móvel de Médio Alcance IRIS-TS-LMS, recém-importado da Alemanha. Uma configuração semelhante se aplica à Letônia e à Lituânia. Nenhum dos 2 países pode realmente se orgulhar de ter capacidade ou equipamento para atacar pelo ar, preferindo investir em unidades de defesa aérea. No que diz respeito à Marinha, os bálticos não estão equipados para conduzir operações defensivas em grande escala no mar, muito menos operações ofensivas. Na verdade, as principais funções dessas forças consistem em patrulhar as costas e portos e, acima de tudo, na remoção de minas. E não estamos falando de remover minas recentemente colocadas por agentes hostis, mas sim de varrer relíquias explosivas antigas, porém altamente perigosas, da Segunda Guerra Mundial. Segundo a Marinha da Estônia, cerca de 80 mil minas foram lançadas no Mar Báltico durante o conflito, e só 1.200 foram removidas em 30 anos. Então, talvez seja melhor evitar pescar no Báltico. As frotas juntas têm menos de 40 embarcações. Em 2024, a Estônia doou 2 barcos de patrulha à Ucrânia, 20% de sua força naval. Isso é generosidade, qualidade que os bálticos têm de sobra, além de inteligência. Na verdade, apesar do tamanho relativamente pequeno, as forças armadas dos bálticos são apoiadas por uma comunidade de inteligência desproporcionalmente grande. E vale lembrar, por motivos óbvios, que não temos ideia de quantas pessoas servem nesses serviços secretos. Caso contrário, não seriam secretos, não é mesmo? Cada país supervisiona ao menos 2 agências, mostrando o compromisso dos governos com a inteligência. A Lituânia tem o Departamento de Segurança do Estado e o 2º Departamento de Serviços Operacionais. O primeiro responde ao Parlamento e ao Presidente da República, com a missão de realizar atividades de inteligência e contra-inteligência nas áreas social, política, econômica, científica, tecnológica e de informação. O segundo é um órgão de inteligência militar do Ministério da Defesa. A Letônia também tem serviços separados sob autoridades civis e militares.
Os serviços civis, como o Departamento de Proteção da Constituição e o Serviço de Segurança do Estado, têm funções semelhantes. A inteligência e segurança militar são responsabilidade do Serviço de Defesa, Inteligência e Segurança. Por fim, os segredos de Estado da Estônia são protegidos pelo Serviço de Inteligência Estrangeira, VLA, e pelo Serviço de Segurança Interna, CARPO. Agora, é preciso entender como os bálticos planejam usar ao máximo seus recursos e pessoal limitados. E para isso, vamos dar uma olhada na doutrina militar e nas estratégias de alto nível estabelecidas por seus respectivos chefes de Estado-Maior. Como discutimos em nosso vídeo anterior, de análise aprofundada sobre a Estônia, é provável que este país sofra primeiro um ataque de uma potência não pertencente à OTAN. Os militares estonianos têm plena consciência de que, devido ao pequeno tamanho de seu território, o país pode cair em questão de dias, se não horas. Por isso, a doutrina enfatiza a importância de realizar ações defensivas avançadas assim que uma ameaça for detectada. O objetivo é responder imediatamente a qualquer incursão e levar o combate para o território russo. Para isso, o governo estoniano deve mobilizar o país, priorizando o envio de 40 mil reservistas altamente treinados. Outro princípio essencial é a presença de tropas aliadas da OTAN, como britânicos e franceses, em solo estoniano. Citação: a Estônia terá forças aliadas pré-posicionadas, prontas para atuar junto ao seu exército de forma integrada. Com as recentes adesões da Suécia e Finlândia à OTAN e apoio de suas marinhas, os militares estonianos esperam manter rotas de suprimento abertas no Mar Báltico em caso de conflito prolongado. Os militares letões apresentam uma doutrina semelhante conforme o conceito de defesa do Estado formalizado pelo Ministério da Defesa. Na análise do Ministério, a principal ameaça à segurança da Letônia surge de uma invasão russa repentina, conduzida por ataques de infantaria em massa, drones e bombardeios de artilharia. O conceito de defesa do Estado afirma que os invasores provavelmente investirão de forma desproporcional em mão de obra e poder de fogo. Para citar: compensar a falta de qualidade nas forças armadas da Rússia. Falta de qualidade é uma crítica sutil em um documento ministerial. O conceito de defesa diz ainda que, se a Rússia tomar território letão, deve tentar mantê-lo ameaçando usar armas nucleares, citando novamente, com o objetivo de dissuadir o envolvimento de reforços da OTAN. E isso nos leva aos dois princípios fundamentais da doutrina de defesa da Letônia. Primeiro, o uso estratégico das forças de reserva para imediatamente contra-atacar uma invasão e torná-la o mais lenta e custosa possível para os atacantes. Isso envolve não só convocar reservistas ativos, mas também a responsabilidade de cada cidadão defender sua pátria, independentemente da cadeia de comando. Veja uma citação inquietante do Ministério da Defesa. Cada residente deve obter e aprimorar conhecimentos e habilidades para proteger a si, sua família, comunidade e país em crises ou guerras. Eles são responsáveis por se preparar e garantir recursos para agir de forma autônoma nas primeiras 72 horas de crise, sem apoio do Estado ou governos locais. E as crianças também têm deveres patrióticos. O exército letão não planeja recrutar criança-soldado. Porém, o governo criou uma força de cadetes onde cerca de 8 mil crianças letãs, segundo eles, desenvolveram liderança no ensino fundamental, além de fortalecer o patriotismo e habilidades físicas. A força de cadetes visa garantir que as crianças estejam melhor preparadas para a execução dos deveres do Serviço de Defesa do Estado. Outro princípio é que tropas da OTAN estejam no território letão e prontas para agir desde o início, antes que a dissuasão russa impeça aliados de entrar na luta. Na verdade, a Letônia pode contar com o apoio de um pequeno contingente de tropas da OTAN do tamanho de uma brigada em seu território. Mas vamos falar sobre a participação da OTAN no território báltico em uma sessão posterior. Agora, vamos analisar a estratégia de segurança nacional da Lituânia. Sem surpresa, ela integra reservistas e toda a população em uma abordagem de defesa total. Esse conceito está, na verdade, consagrado no artigo 3 da Constituição da República, segundo o qual, citando:
a nação e cada cidadão têm o direito de se opor a qualquer um que, por meio da força, ameace a independência, a integridade territorial e a ordem constitucional do Estado lituano. A Lei dos Fundamentos da Segurança Nacional de 2024 complementa este artigo ao afirmar que o governo deve educar e treinar todos os cidadãos em resistência e defesa civil. Uma estrutura legal forte exige que todos os cidadãos lituanos defendam ativamente sua pátria. Mas como isso funcionaria na prática? As muitas fraquezas do Báltico. Vale ressaltar que a própria Academia Militar da Lituânia questiona a capacidade do governo e do Ministério da Defesa Nacional de mobilizar a população. Um artigo de Dovoras Rogulis na Academia Militar menciona: fica clara uma lacuna duradoura entre os objetivos estratégicos declarados e as ações tomadas, especialmente no envolvimento público na defesa nacional. O senhor Rogulis destacou o desalinhamento entre a visão do SIMUS, Parlamento lituano, e as medidas do governo. Os legisladores querem envolver toda a sociedade, incluindo cidadãos e empresas, em esforços defensivos, enquanto governo e militares priorizam uma força militar profissional. Isso faz com que a Lituânia esteja menos preparada para uma resistência total que seus vizinhos bálticos? Não necessariamente, pois Rogulis observou que, desde 2024, o Ministério da Defesa e o do Interior ampliaram recursos e infraestrutura para as forças paramilitares da União dos Atiradores da Lituânia. A análise, porém, apontou uma possível fragilidade dos 3 estados bálticos. E sejamos honestos, em um conflito com um vizinho mais de 20 vezes maior, há muitas fragilidades. A principal é depender da defesa civil, paramilitares e reservistas para reforçar os soldados profissionais. É certo que o povo da Estônia, Letônia e Lituânia lutará bravamente e causará grandes baixas ao invasor, tornando a ocupação muito custosa. A eficácia de uma defesa total depende de variáveis internas e externas. Como disse o Sr. Rogulis, todas as instituições do Estado devem estar alinhadas para garantir que reservistas inativos e civis tenham acesso a treinamento, equipamento e uma cadeia de comando adequada. Se os governos bálticos precisarem reduzir gastos militares, devem priorizar as forças profissionais. Além disso, uma invasão surpresa, como por homenzinhos verdes, pode impedir as autoridades de ordenar a mobilização. Nesse cenário, será que toda uma população báltica conseguiria agir de forma independente? A maioria dos reservistas e forças civis de resistência provavelmente não teria acesso a veículos blindados, combate de infantaria ou artilharia. Isso limitaria suas opções a uma defesa estática em centros habitados que uma força invasora competente evitaria, preferindo atacá-los à distância. A geografia da região deixa os bálticos vulneráveis a vizinhos fora da OTAN. Lituânia e Letônia têm 851 quilômetros de fronteira com Belarus, e as 3 repúblicas somam 694 quilômetros de fronteira terrestre com a Rússia. Isso soma 1.545 quilômetros ou 960 milhas, se preferir. É muita área para patrulhar e defender com pouca mão de obra. Além disso, a geografia dos Bálticos é majoritariamente plana, cortada por várias estradas. Uma combinação perfeita para o comandante ambicioso de uma força de invasão motorizada e rápida. Claro, as repúblicas também são pontuadas por lagos, pântanos e florestas densas, que servem como obstáculos naturais a serem superados. Mas o que você realmente quer para atrasar e canalizar seus invasores é uma bela cadeia de montanhas. E o ponto mais alto da região é Suurmunamägi, na Estônia, com uma altura nada colossal de 318 metros, tão baixo que até as suaves colinas da Inglaterra diriam: olha, que baixinho! O problema geográfico também inclui a falta de profundidade estratégica, que é um termo sofisticado que nós, generais de poltrona, gostamos de usar para dizer que esses países são pequenos. Uma coluna invasora pode conquistar território e tomar uma capital em poucas horas. Líderes e forças de combate têm cada vez menos espaço para reagrupar ou contra-atacar. Por exemplo, as capitais da Estônia e da Letônia,
Tallinn e Riga ficam a apenas 211 e 323 quilômetros da fronteira russa, respectivamente, ao alcance de uma coluna motorizada rápida e bem comandada. Essa vulnerabilidade é clara na Lituânia, única república báltica que faz fronteira com dois países fora da OTAN, Belarus, a leste, e o enclave russo de Kaliningrado, a oeste. A capital, Vilnius, está a 34 quilômetros da fronteira com Belarus, e Kaunas, segunda maior cidade, a 82 quilômetros desse enclave. Alguns de nós já enfrentamos deslocamentos mais longos em zonas de guerra. Assim, um ataque russo-bielorrusso poderia tomar ambos os centros urbanos em poucas horas e depois percorrer rapidamente os pouco mais de 100 quilômetros entre Vilnius e Kaunas. Com isso, tomariam o corredor de Suwałki e isolariam Lituânia, Letônia e Estônia da Polônia, seu aliado mais próximo. Ao cortarmos a Polônia e o resto da Europa, os bálticos enfrentarão outra fraqueza estratégica: a falta de indústria de defesa local. Exceto por drones, sistemas antidrones, veículos terrestres não tripulados e algumas patrulhas, esses países dependem totalmente de importações da OTAN para a defesa. Mesmo sem isolamento, em um conflito prolongado, o abastecimento das forças bálticas dependerá da produção de fornecedores estrangeiros, da frequência e rapidez dos carregamentos e do risco de ataque às linhas de suprimento pelas forças invasoras. Mesmo que os bálticos criassem rapidamente uma indústria bélica local, ainda precisariam investir muito para equipar suas forças. Como já dissemos, marinhas e força aérea dos bálticos não têm capacidade ofensiva e seus exércitos carecem de blindados adequados, pelo menos por enquanto. Os bálticos são fracos em ofensiva e projeção de poder, mas isso não é problema. Lituânia, Letônia e Estônia sempre afirmaram que suas forças armadas são defensivas e não buscam ser potências agressivas. Mesmo assim, os planos militares da Estônia destacam a importância da defesa avançada e de levar o combate ao território russo. Considerando a falta de blindados, apoio aéreo e apenas 42 peças de artilharia autopropulsada, é válido questionar se as forças estonianas conseguirão perseguir os invasores até seu território. Agora, a essa altura, esperamos que toda a população dos Bálticos provavelmente esteja gritando para a Latela. E com razão, já que criticamos bastante eles nos últimos 900 palavras, desculpem por isso. Então já está na hora de discutirmos os pontos fortes desses países. E por que eles, certamente, não seriam fáceis de derrotar caso a região entrasse em guerra. E seus pontos fortes que trazem confiança... Certo? Voltando ao abastecimento, embora os bálticos possam ser isolados por terra de seus fornecedores e aliados da OTAN, as rotas marítimas são alternativas. As repúblicas bálticas têm 7 portos comerciais, livres de gelo o ano inteiro. Isso é tranquilizador, ainda mais ao lembrar que o Mar Báltico banha as costas de 5 outros aliados da OTAN: Polônia, Alemanha, Dinamarca, Suécia e Finlândia. Nessas costas, há pelo menos 16 grandes portos, livres de gelo o ano todo ou atendidos por quebra-gelo. Já a Rússia possui apenas um porto livre de gelo no Mar Báltico, Baltiskis. Assim, seria muito difícil para a frota russa impor um bloqueio naval eficaz e duradouro às repúblicas bálticas, que continuariam abastecidas por aliados. As 3 repúblicas ainda contam com reservistas e soldados cidadãos motivados. E sim, não há necessidade de apontar que já apresentamos uma dependência excessiva desse tipo de unidade como uma fraqueza. Muito obrigado. Mas essa abordagem doutrinária realmente possui algumas forças inerentes. Se a cadeia de comando funcionar corretamente, se todas as unidades de reservistas estiverem devidamente treinadas, informadas e equipadas, os centros populacionais dessas repúblicas se transformariam em um inferno de guerra urbana para qualquer invasor tolo o suficiente para se aventurar em suas ruas. Lembre-se das palavras do general russo: o problema dos estados bálticos é que estão cheios de bálticos. Outra força deles é o profissionalismo e o alto nível de treinamento das tropas. Recrutas treinam de 8 a 11 meses, com cursos anuais, após voltarem à vida civil. Seus equivalentes russos treinam só 1 mês, podendo chegar a 6 meses para níveis avançados. Já os recrutas bielorrussos fazem um treinamento básico de 1 mês e meio a 3 meses.
O período de serviço deles, antes da dispensa, é de 1 ano e meio, tempo em que ganham mais experiência. O treinamento pré-militar é obrigatório para alunos do ensino médio. Em geral, o recruta bielorrusso costuma ser melhor treinado que o russo, mas provavelmente menos que os lituanos ou letões. O que os bálticos realmente parecem fazer bem, porém, é defesa cibernética e segurança cibernética. A Estônia, em particular, lidera nesse aspecto não apenas na região, mas em toda a OTAN. Em 2007, após a realocação de um monumento da era soviética, a Estônia foi alvo de uma série de ataques cibernéticos, durante os quais 58 sites institucionais foram tirados do ar. O responsável pelos ataques nunca foi identificado, mas foram atribuídos a agentes russos. Os eventos de 2007 marcaram uma virada, fazendo o governo estoniano priorizar a defesa cibernética. Desde então, investiu na segurança digital, criando órgãos como a Unidade de Defesa Cibernética e a Autoridade do Sistema de Informação. De acordo com esta última, as redes estonianas estão sob ameaça e pressão constantes de agentes estatais maliciosos. Só em 2023, a CDU teve que lidar com 2.672 incidentes com impacto e 302 incidentes de negação de serviço distribuída. Esses ataques cibernéticos sobrecarregam serviços online com tráfego malicioso. O número cresceu 400% em relação a 2022. Assim como no mundo real, a defesa cibernética é responsabilidade de todos os cidadãos, não só das Forças Armadas e serviços de segurança. A CDU, na verdade, oferece assistência para civis, por exemplo, com seus cursos Cybexes, que treinam funcionários públicos sobre conscientização em segurança digital. A CDU não está sozinha em seus esforços, pois conta com o reforço das mãos experientes dos serviços de inteligência da Estônia. A VLA e a CARPO lideram a proteção das redes classificadas do país e a segurança digital de políticos, cientistas e diplomatas. Pode-se dizer que, dentro da OTAN, a Estônia é para a guerra cibernética o que os Estados Unidos são para as operações navais massivas, conduzidas por enormes grupos de porta-aviões. Eles são os especialistas, tanto que o país é responsável por treinar outras forças da OTAN na arte da guerra digital. De forma bastante apropriada, a OTAN estabeleceu seu centro de excelência em defesa cibernética cooperativa em Tallinn, uma instituição dedicada a organizar eventos de treinamento em grande escala, como o exercício anual Locked Shields. Mas talvez a maior força do lado báltico seja o poder da amizade. O poder da amizade. Ou, de modo menos piegas, o poder das alianças bilaterais, trilaterais e multilaterais. As três repúblicas fizeram seu primeiro esforço militar conjunto em 1995 com o Batalhão Báltico, Baltbat, reunindo 1.200 soldados dos três países. O Baltbat foi dissolvido em 2003, antes dos bálticos entrarem na OTAN, mas abriu caminho para outros projetos trilaterais, como o Esquadrão Naval Báltico, uma frota de 25 embarcações, conhecida como Baltron, que já fez mais de 100 exercícios. Em 1998, as Forças Aéreas criaram o Baltnet, Rede de Vigilância Aérea do Báltico. No ano seguinte foi fundada a Baltdefkol, o Colégio de Defesa, que oferece cursos a militares e civis. Os estados bálticos também recebem apoio dos Estados Unidos. Desde 2021, o Departamento de Defesa fornece considerável quantia a Tallinn, Riga e Vilnius pela Iniciativa de Segurança do Báltico e pelo Fundo de Financiamento Militar Estrangeiro. Os três governos receberam ao menos 13 bilhões de dólares de um sujeito a seu acompanhamento monetário desconhecido nos últimos 5 anos. Em outubro de 2025, a União Governamental aprovou mais 350 milhões de dólares para o ano fiscal de 2026. Nada mal, já que em dezembro de 2023, o Pentágono assinou acordos para promover cooperação em defesa aérea e antimísseis, consciência marítima, guerra cibernética, participação em operações e exercícios internacionais, além de desenvolvimento de infraestrutura e treinamento. O Pentágono indicou que pretende manter presença constante de americanos nos 3 países. Conforme UGRES,
há cerca de 2.200 tropas na região atualmente. Essas unidades contam com a boa companhia de seus colegas vindos de outros países da OTAN. A aliança, de fato, implantou uma presença avançada, reforçada nos Bálticos, composta por 1.350 soldados sob comando do Reino Unido na Estônia, 2.450 militares na Letônia, liderados pelo Canadá, e uma unidade de 1.800 homens sob supervisão alemã na Lituânia. Os 3 países líderes planejam aumentar esses números até 2027. A presença avançada pode chegar a 18.400 soldados, incluindo uma brigada mecanizada britânica. Esses números bastariam para dissuadir um ataque russo-bielorrusso? Talvez. Mas, como de costume, o tamanho não importa aqui. O relevante não é o tamanho das unidades da OTAN no Báltico, mas sua presença. Um relatório da UGAL afirma: as unidades da OTAN visam dissuadir a agressão russa, atuando como gatilho para garantir a resposta de toda a aliança em caso de ataque russo. Esse conceito de gatilho pode ser visto como um sinal claro para qualquer invasor. Prezados invasores, esperamos que estejam bem e que encontrem um clima agradável no caminho até aqui. Se realmente pretendem cruzar essa fronteira com intenções hostis, saibam que, inevitavelmente, acabarão enfrentando pessoas usando o uniforme de pelo menos 6 nações membros da OTAN, o que significa que vocês necessariamente acionarão o artigo 5. Ele lembra: um ataque armado a membros na Europa ou América do Norte será visto como ataque a todos. Esperamos que agora recuem. Não seria ótimo se tensões internacionais fossem resolvidas de forma civilizada? No entanto, no mundo real, é melhor estar pronto para o pior. Isso inclui dificultar ao máximo que invasores cheguem perto das pessoas com uniformes das 6 nações da OTAN, desafio representado pela linha do Báltico. Erguendo as muralhas, em janeiro de 2024, ministros da Defesa dos Bálticos lançaram a iniciativa da Linha de Defesa do Báltico para reforçar fronteiras com Rússia e Belarus. A linha usará obstáculos naturais, integrados a bunkers, valas, barreiras antitanque, minas, sensores e depósitos de munição. Essa estratégia pode parecer rígida e diferente da defesa elástica da OTAN. Essa abordagem se baseia na ideia de que as guarnições podem abandonar as fortificações de fronteira e recuar para pontos fortes no interior do território, aumentando seu potencial de desgastar as colunas inimigas. Essa doutrina é mais eficaz quando o país invadido pode contar com profundidade estratégica. Portanto, tudo bem se as guarnições em questão tiverem que defender um país grande como a Polônia, por exemplo. Isso pode ser menos aplicável quando a capital do país está perto da fronteira. O massacre de Bucha, em março de 2022, por tropas russas no início da invasão da Ucrânia, mostra que quanto mais tempo e distância você mantiver os atacantes longe dos centros civis, melhor. Segundo o artigo de fevereiro de 2025 do Ministério da Defesa da Letônia, o investimento total para fortalecer a defesa na fronteira leste chegará a 303 milhões de euros nos próximos 5 anos, indicando que a linha de defesa pode ser concluída até 2030. Ao mesmo tempo, os bálticos já desenvolvem outra barreira defensiva. Esta é a Muralha dos Drones, conceito aprovado pela União Europeia em setembro de 2025. A iniciativa reúne os países bálticos, Polônia e Finlândia, formando uma rede de sensores, bloqueadores, inteligência artificial, mísseis e drones. Os governos bálticos já destinaram 29 milhões ao programa. Segundo o chefe de política externa da União Europeia, Kai Kallas, o orçamento deve garantir a conclusão da Muralha dos Drones até 2027, enquanto a linha de defesa dos Bálticos será finalizada até 2030. Mas será que isso é rápido o bastante? E mesmo que os países bálticos terminem tudo rapidamente e a presença da OTAN aumente, essas medidas bastariam para impedir uma invasão? Bem, isso, é claro, é apenas uma questão de opinião e especulação. Na nossa humilde visão, faria muito mais sentido estratégico para a Rússia e sua aliada Belarus simplesmente deixarem os bálticos em paz.
Fiquem à vontade para nos criticar nos comentários, mas o ganho material final de engolir Estônia, Letônia e Lituânia seria conquistar mais um trecho de litoral no Mar Báltico, com acesso a 7 grandes portos comerciais bem equipados e livres de gelo. Mas isso realmente seria tão vantajoso? O restante das costas do Báltico e provavelmente o próprio mar continuariam sob controle de países hostis da OTAN, incluindo Dinamarca e Suécia, que dominam os estreitos de Øresund e Grande Belt, ligando o Báltico ao Mar do Norte e ao Atlântico. Tomar os 3 países bálticos afastaria as fronteiras da OTAN da Rússia. Mas Moscou ainda pode ficar cercada por um lago controlado pela OTAN. Assim, o custo da invasão e ocupação pode não compensar o retorno. Vamos retomar as análises do professor Gagliotti já citadas. Embora pareça contraintuitivo, interessa ao Kremlin manter os bálticos como estão, pois, sendo vizinhos pequenos e fracos, pode-se exercer pressão política, diplomática, econômica e militar sobre eles, afetando toda a OTAN. Isso seria o mais racional a se fazer. Claro, nesses tempos voláteis, está em discussão se o futuro da Europa ainda depende de os líderes mundiais tomarem as decisões racionais corretas. Vamos deixar que você julgue isso, e obrigado por assistir.